Podcast Adoração, com Renata Clemente. Olá, gente, tudo bem? Mais um episódio do podcast Adoração. E eu quero pedir licença para você para entrar juntamente com o Senhor Jesus na sua casa, através do celular, através da TV BR8, do YouTube, do portal, aonde você estiver, que o Senhor te alcance neste momento. Eu estou aqui hoje, um podcast diferente, eu estou toda florida, né? Porque hoje eu tenho uma pessoa muito especial, todos são especiais, mas ela é uma pessoa muito especial também para mim. Vim a caráter, falei, hoje eu vou florida, porque ela tem uma história super bacana e não está sozinha. Hoje eu tenho um casal muito abençoado aqui da nossa cidade de Catanduva, que tem crescido, é uma igreja que começou pequenininha e foi crescendo e hoje está uma potência aqui na nossa cidade. Eles são jovens, são casados há 16 anos, ainda não têm filhos, mas são filhos espirituais, que são muitos. Que é o pastor Edinho e a pastora Florisa da Cabana. Tudo bem com vocês, Tudo gente? Bem, que Consegui, né? Conseguimos. Prazer estar aqui. Amém, pastor. Obrigado pelo jovem. Jovens, são jovens, né? Obrigado. Ficamos felizes. Sim. Feliz, mas a gente está honrado pelo convite. Amém, muito pastor. feliz de estar aqui Muito com você feliz. mesmo. Viu? Amém. Muito feliz por essa homenagem, você é toda de floridas. Porque tem algo especial, né? Que ela vai contar. Nessa terça tem o lançamento do livro. Nós vamos falar lá na frente, né? É verdade. Que eu já vi, que eu já quero Tá o meu. lindo. Eu já quero o meu lindo. Eu vou estar lá, viu, pastor? Eu quero. Dia 1º. Dia 1º. Vai ser uma bênção. O pastor Edinho, eu fui num culto, uma bênção a palavra, né? Amém. É muito gostoso, gente. A Cabana, eles são pastores da Cabana Church, né? Cabana Church. Aqui em Catanduva, que já está indo para um novo endereço logo. Eu tenho visto a obra. Que coisa linda, né? Nossa, Deus tem feito, assim, coisas grandes, Coisas né? grandes. Porque Que começou pequenininho aqui, né, pastor? Começou num buffet, na verdade, Olha. né? Um buffet. E eu assistia vocês pelo SBT Pelo na SBT, época. Mas eu quero começar sabendo um pouco dessa história, como hoje eles estão aqui à frente dessa igreja linda, abençoada, que tem salvado vidas, que tem... É muito lindo o projeto de vocês, viu? É muito lindo. Então, assim, eu quero saber um pouquinho da pastora Florisa. Quem é a pastora Florisa primeiro, para depois a gente chegar até o pastor Edinho, porque eu fiquei sabendo uma história de bastidor aqui, que ela vai contar pra gente, né, pastor? E quem é a Florisa? Você já era uma pessoa convertida, Florisa, desde criança ou não? Como que foi? Quem é essa mulher linda, flor, né? essa Parece flor. uma Quem flor. que é essa Quem flor? flor? Não, glória a Deus. Sabe que não sou convertida de berço, assim, né? Mas me converti muito cedinho. Eu comecei a ir pra igreja sozinha, assim, de casa. Eu já tinha os meus 6, 7 anos. Eu ia com uma amiga vizinha, assim, pra uma assembleia. Então, até minha mãe brinca, ela fala que eu vestia a saia, literalmente longa. Sim. E eu pegava minha Bíblia e ia pra igreja com essa minha amiga, que ela era filha de um pastor de uma assembleia. Então, nós íamos pro culto. E aí eu comecei a aprender louvor, chegava em casa e ficava louvando. Sim. E os anos passaram e minha mãe veio a se converter. Se converteu e eu também continuei. Mas aí eu fui para uma igreja um pouco mais jovem, né? Sim. Eu era muito novinha. Então eu lembro que eu me batizei, eu tinha os meus 13, 14 anos na igreja quadrangular. E me batizei. E aí, claro, né, gente, jovem, instável, jovem é daquele jeito, né? Uma hora tá super crente. Os hormônios Os também. hormônios. E aí eu fui, né, continuei indo na igreja, tudo. Só que quando eu cheguei ali nos meus 16 anos, aí eu dei uma afastadinha. Nisso a gente já fazia parte também da Assembleia novamente, né? Que a minha mãe tava lá no Ministério Assembleia de Deus Ministério Belém, na época. E aí eu dei uma afastadinha. E aí fiquei mais ou menos uns 2 anos afastada, que foi quando eu conheci Olha. o Éder Luiz. E como foi essa história, né? Mas Deus tem uns propósitos, a gente não ficou afastada tua, né? Não, Talvez eu você falo não- que é isso, é. Minha mãe falava assim, não, porque imagina, né, alguém que não seja da igreja, minha mãe não aceitava mesmo, Sim. né? Mas Deus tinha um propósito lindo mesmo nisso, sabe? sim. Deus tinha um propósito lindo. E aí eu conheci ele, e a gente já voltou, né, pra igreja, já voltei com tudo, ele já aceitou Jesus. E aí a gente começou a namorar, com 6 meses a gente casou.
Olha. 6 meses, 6 gente. meses. Você acha que eu ia perder uma flor dessa? 6 Nossa, meses, né, pastor? jamais. Imagina. 6 meses a gente casou e fazem 16 anos que a gente tá casado. Olha, que E agora a gente tá aqui, né, pastoreando a Cabana Church de Catanduva. A primeira cabana, né, que nasceu sem ser a de Rio Preto, né? Sim. E a gente é muito feliz com aquilo que Deus tem feito aqui. Amém. Muito feliz mesmo, gente. Muito feliz. Assim, Deus tem feito coisas que... Sabe quando fala que Deus faz além daquilo que a gente pensa, imagina, sonha, planeja? Sim. A gente tem vivido essa palavra aqui, Sim, glória como a Deus. igreja, sabe? Cada testemunho. Sim. Então, assim, tem sido incrível o que a gente tem vivido com Deus, assim, aqui nessa cidade, que a gente ama. A gente ama Catanduva, Somos gente. catanduvenses. Somos já. catanduvenses. Não adianta. Ah, de quem Não falar o adianta. contrário. É uma cidade. A Catanduva é uma cidade difícil, mas Deus, que eu falei no meu testemunho que eu não gostava muito de Catanduva pelas dificuldades. Mas é que nem a Mariana falou, você é um José, você tem que estar aqui para fazer a obra aqui. Então os pastores têm falado que ama Catanduva, eu falei, gente, eu tenho que amar Catanduva. Isso Então, mesmo. gente, eu amo vocês, viu? Eu amo, falo. Eu Começa a amo, falar eu diferente, amo, falando, nossa, a cidade é abençoada, essa cidade é próspera, essa cidade é... Porque às Começa vezes a falar. gente quer sair do lugar que a gente tá para ir para outro lugar, você melhor lá. Mas não, né? Deus tem mostrado, não, você tem que ficar aqui. Sabe né? que eu tenho aprendido que não há lugar melhor no mundo Sim, do que o lugar onde Deus escolheu pra gente estar. amém. Então, e por quê? Nossa, mas muita gente pergunta, fala, mas vocês não sentem falta de Rio Preto? Porque, gente, Rio Preto, né, é maior, tem muito sim. mais coisa. Tal. Mas vocês não sentem falta? Como foi mudar pra cá? Nossa, meu Deus. Quando a gente mudou pra cá, que a gente mudou pra cá, tinha mais ou menos 8 meses de igreja. As pessoas falavam assim, nossa, que triste, ai, que dó de vocês. Vocês saíram de Rio Preto e vieram pra cá. Sim. Todo mundo falava isso pra nós, todo mundo. Só que a gente tem, assim, a gente descobriu mesmo ao longo da nossa caminhada que não tem lugar melhor do que o lugar que Deus escolheu pra você estar. Então, quando a gente pisou o pé aqui, gente, sem puxa-saquismo nenhum, a gente já amou a cidade. Porque a gente entendeu que era o lugar que Deus escolheu pra gente estar nessa estação mesmo, né? Amém. Então, a gente tem vivido coisas lindas aqui. A gente ama estar aqui. É claro que a gente passeia em Rio Preto, tá Sim. sempre ali passeando, Lá é né? gostoso. Eu fui lá esses dias, dá vontade de ficar, né? Dá. Mas a gente ama estar aqui, a gente ama Catanduva e a gente crê que o que Deus tá fazendo aqui é só o começo Amém. de uma grande obra que ele tem aqui nessa cidade, que vai revolucionar essa cidade. Amém, eu creio. Eu creio nisso. Eu creio, porque tinha muitas ovelhas perdidas, né? Porque é o que eu falo, essa cidade, os pastores têm que se unir e tá acontecendo um pouco já isso, né? Vocês Amém. contaram do café com o pastor, eu nem sabia. Eu sinto isso no meu coração, um dia a gente vai fazer um café com o pastor. Amém. viu, Amém. pastor Edinho? Vamos. Iremos Nós sim. vamos combinar Fechado, aí. hein? Fechado. A gente já cede a igreja, já pronto. Isso, vamos fazer uma coisa bem bacana. Então, assim, o que você falou é verdade, né? O que vocês estão fazendo aqui, vocês estão resgatando muitas ovelhas que estavam perdidas e muitas que não conseguiam chegar Isso mesmo. até a igreja, né? Porque tem várias igrejas, eu amo todos os pastores aqui, mas é o que eu estava falando para a pastora. Cada pessoa se identifica num lugar, né, pastor? verdade. Então, a igreja de vocês é uma bênção, eu amo, gente, eu amo. Mas o marido é meio mais assembleiano, roxo lá atrás, aí ele não consegue. Mas aqui, gente, tem uma igreja para cada um. E hoje nós estamos representando a Cabana, Isso. que você pode conhecer, que tem o Ministério Infantil, coisa mais Tem, a linda. cabaninha. Cabaninha, Ai, gente, a ai. cabaninha no novo campus. Vocês não estão entendendo o que tá ficando, não. Gente, é coisa mais... Não, eu vi assim, você postar lá. você não tá entendendo o que vai ficar. A gente tá em obras, né? Sim. Estamos em construção com o novo campus e tem sido assim incrível mesmo aquilo que Deus tem feito. A gente vai ficar nas margens da Washington Luiz. Nossa, indo ali pro Horizon, para aquele lado do Horizon, ou não? Indo pra Rio Preto mesmo, né? um pouquinho depois do Horizon. do Horizon. Isso, é mais próximo ali da minha casa, é muito Isso, bacana. é na rodovia mesmo, É, na na Washington rodovia. Luiz. Olha. E assim, meu Deus, né? Que Não, coisa eu tô linda. vendo, vai ser tremendo. Todo mundo passando e vendo mesmo, né? Vai a ficar igreja. pequeno, hein? Já Até construiu. me arrepia aqui. Amém. Já construímos um monte de oração lá. Ai, que bem. Né? Então, assim, a igreja vai estar aberta 24 horas para as pessoas entrarem, ir para o monte, orar, buscar. Né? A gente entende que é preciso, da mesma forma que é feito em Rio Preto, na nossa igreja, vai ser feito aqui também. E a gente está sonhando mesmo, Amém, tem amém. sonhado. E eu fico muito feliz, viu? Amém. Muito feliz. Eu só queria perguntar, pastor Edinho, como foi conhecer a pastora, né? E essa vontade, assim, eu sabia que ela ia para a igreja, que ela não estava indo. Como que foi, pastor? E assim, eu falo, não, agora eu quero ir para a igreja junto, né? Porque é uma história bem bacana, né?
Muito, muito. Nós já nos conhecíamos ali da cidade, porque antes de morar em São José do Rio Preto, a gente morou em Badibacite, que é do ladinho ali de Rio Preto, né? Então é uma Sim. cidade menor, então a gente já se conhecia da cidade. Ela falava que eu já paquerava ela, mas não, acho que era ela que me paquerava. Verdade, Tô gente. brincando. Verdade. Deus sabe. E aí a gente tinha amigos em comum e a gente começou a se aproximar. E aí, com o tempo, ela me deu um trabalhinho no começo, tal, fez aquele Aquela coisa de charme. difícil, Aquele né? Que charme. mulher precisa fazer mesmo, Sim. né? Uhum. E a hora que a gente começou a namorar, pouco tempo assim, eu já comecei a frequentar a casa dela, né? Sim. E a mãe dela, o padrasto dela, evangélicos, Sim. né? Na época eles eram presbíteros, hoje eles são pastores, né? E eles abriram a porta para me receber, mesmo sabendo que eu não era evangélico. É claro que a mãe dela queria que ela namorasse alguém da igreja, né? Que ela falava assim, poxa, minha filha já tá meio assim, meio cá, meio lá. Minha mãe é assembleiana raiz Ela também, é tá? da- Hoje ela é da Cabana, né? Hoje Sim. ela faz parte, ela é nossa líder da intercessão da igreja. Meu Deus, é incrível. Só que a minha mãe é aquelas... Sabe as irmãs Eu do nasci na Coque? Assembleia. Eu Sabe as nasci na irmãs do Se Assembleia. ela Coque? chegar eu sei. aqui, ela não vai ver. É. Aqui ela já... É Preciso manto conhecer mesmo. sua Você mãe. precisa. Vamos entrevistar ela é uma ela. graça. É, Entrevista nossa, ela. tem Tem contar cada um testemunho. Tem Sim. conteúdo, hein? Ela mora em Rio Preto. Ela mora em Em Badibacite. Badibacite. Mas ela tá sempre aqui. É. 2, 3 vezes na semana ela tá por aqui. Ah, nós vamos marcar com ela. Marca, Como vai que ela lá. chama? Pastora Lude. Pastora Lude, a Lude senhora vai vir Flores. aqui com Lude Flores. Ela Isso. vem contar o testemunho pra Isso gente e abençoar mesmo. eu, viu? Que eu amo essas Isso. Ah, Nossa, beleza. vai amar ela. assim, você a vai gente amar. gosta, né? Então a gente até brinca porque quem tem aquela história, né? A dirigente do círculo de oração, que é a irmã Sim. do Coque, é a profeta tal do manto, né? E aí eles nos receberam e ela começou a me evangelizar. Eu nunca esqueço assim de um almoço que ela fez na casa dela, e enquanto a Florisa organizava algumas coisas, tal, ela começou a conversar comigo e ela começou a falar de Jesus, começou a me evangelizar, começou a falar algumas coisas, aquilo começou a mexer comigo. Então, a primeira ida na igreja, eu tenho que falar que eu falei para ela assim, ó, eu vou, mas para agradar sua mãe. Porque minha família é toda católica, né? Eu não vou na igreja. O sonho da mãe dele era que ele fosse padre. Eu falava assim, eu não vou ser Olha. crente. Oh, meu. É, pastor, né? Quase ali. É porque a história é o seguinte. A história é o seguinte. Eu sou o mais novo, filho mais novo, e tenho 3 irmãs mais velhas, 3 mulheres. Então meu pai queria um menino, queria um homem. Sim. Então aí veio a primeira menina, a segunda, a terceira. E minha mãe, muito católica, fez uma promessa. Na simplicidade dela, ela falou assim: Deus, mais ou menos como a oração de Ana, né? Sim. Eu quero um filho, quero um filho. Ele falou assim: Deus, se o Senhor me der um filho homem, ele vai ser seu, ele vai ser consagrado a ti, vai ser consagrado ao Senhor. Então, ele vai ser padre. Esse era o desejo da minha mãe. Sim. Aí eu nasci no ensinamento cristão, católico, fiz todos os processos, frequentei até a parte da juventude na igreja católica. E aí depois na adolescência também comecei a trabalhar tal, e falei, não quero mais, e parei de seguir um pouco. Só que sempre eu ia. Então eu sempre tive esses princípios cristãos, sempre minha mãe foi uma mulher de fé. Só que nessa adolescência, juventude, eu também acabei me afastando até de frequentar a igreja católica. Só que a hora que eu conheci ela e a família dela, eu falei assim, poxa, eu sou católico na minha mente. Mesmo que eu não ia, que eu não praticava, né? Eu sou católico. Minha família inteira, meus tios, primos, primas, todos. Eu fui o primeiro a me converter, a se tornar evangélico mesmo da minha família, num contexto geral, né? E aí a primeira vez que eu fui, eu falei, não, eu vou lá para agradar ela, porque eu não quero ser crente. Jamais, acha? Esse negócio de usar calça, saia até o pé, minha esposa usando saia até o pé, e eu usando calça e chinela havaiana, não, isso daí não é pra mim, eu falava na época. Mas eu fui a primeira vez. Na segunda ou terceira vez, eu nem sei como, mas eu já estava com a mãozinha levantada lá na frente, aceitando Jesus. E depois desse dia, nunca mais me afastei da igreja. Sempre nessa caminhada com o Senhor. Foi apaixonante, né? Tem até uma frase que é dela, que eu vou repetir aqui, que Jesus é irresistível, né? Amém, isso é verdade. Então, ele foi irresistível. E aí nós começamos a caminhar juntos. Na época era a Assembleia de Deus Ministério Belém, lá de Badibacite. Né? Pastor Raimundo, vamos honrar ele. A gente ama ele, Pastor Raimundo. A gente ficou aí 6 para 7 anos na Assembleia de Deus do Belém, né? E depois a gente conheceu o Bispo Alex e a gente fez essa transição de igreja, né? Estamos com ele até hoje, né? E então minha história de conversão é assim: um menino que era para ser padre,
eu cheguei na minha mãe e falei assim, mãe, agora eu não vou ser padre, mas eu vou ser pastor. Um homem de Deus, como ela queria. Como né? ela queria. É, E aí no começo ela falou assim, tal, mas depois ela entendeu o chamado. Sim. Mas desde assim, pouco tempo de convertido, eu falei, mãe, eu não vou ser padre, mas eu vou ser pastor, viu? Amém. Com Glória a pouco Deus. tempo de conversão. E aí, anos depois, isso veio se cumprir. E hoje ela é toda feliz. Nossa, imagina, né? Aí, São todos aí orgulhosos. depois eu fui ganhando para Jesus meus sobrinhos, minhas Sim. sobrinhas, minhas irmãs, meus cunhados, né? Que Então, bênção, né? eu e minha casa serviremos ao Senhor. Amém. Falta 2 só. Falta dois. Amém. Mas Nossa. será por completo. Amém. Em nome de Amém. Jesus. Amém. Então, Amém. resumindo um pouquinho a história, foi assim. Olha que bênção. E é uma bênção. Para quem não conhece, gente, vá conhecer a Igreja Cabana. isso É uma mesmo. bênção, né? O pastor tem uma palavra abençoada, a pastora também, louvor. É lindo o que Deus faz ali, é um mover muito É lindo, verdade, né? é verdade. E, pastora, uma coisa que eu queria saber, por que Floriza? É um nome lindo, né? Um nome não é muito comum, mas por que a sua mãe deu esse nome? Ela já te explicou assim? Então, é bem assim legal essa história, porque Floriza, quando chegou na minha adolescência ali, eu acho que de uns 11 anos, 12 anos, todo mundo perguntava. Por que Floriza? Por que Floriza? Por que Floriza? É muito diferente. E aí eu peguei e cheguei em casa. Nessa época, minha mãe e meu pai já haviam se separado, né? Acho que eu tinha uns 9 anos quando eles se separaram. E eu cheguei em casa e perguntei pra minha mãe. Falei, mãe, eu preciso saber porque eu chamo Floriza, tá todo mundo me perguntando. E ela, teu pai que escolheu. Teu pai que escolheu, filha, então vê com ele, porque nem eu sei. Ele quis Floriza e é isso, e ficou. E aí eu peguei e fui até o meu pai nesse mesmo dia. Falei, pai, eu preciso saber que eu chamo Floriza. E, gente, meu nome é Floriza por quê? Porque o meu pai, na adolescência, na juventude dele, ele conheceu uma morena. Que foi o primeiro amor dele, a primeira paixão da vida dele. E disse que quando eu nasci, que ele me viu aquela nenenzinha moreninha, tal, ele lembrou da Floriza. E ele falou, gente, ela tem que chamar Floriza. Ainda bem que a mãe dela não sabia Ainda dessa bem que eu história não na época, sabia. né? Olha isso! Olha. Ela tem que chamar Floriza, gente. Aí ele contou toda a história pra mim e tal. E aí eu fui e contei pra minha mãe, né? Ai, meu Deus. Já tava separado. Falei, já tava, aí já Ainda tava. bem não Eu vou Ainda bem, contar. menos causou mal. a separação. E a gente riu da história e tal, mas assim... Aí nasceu a Floriza, gente. A Floriza. Sabia que eu nunca conheci nenhuma Floriza assim pessoalmente? Eu também, assim, é Eu difícil, nunca. né? Nunca, pessoalmente. Eu já conheci assim, por exemplo, eu já entrei em lugares, por exemplo, a gente entrou numa loja em Rio Preto uma vez, né? E aí a atendente da loja perguntou o meu nome, eu falei, ela falou, nossa, a minha avó se chamava Floriza. E sempre eu procuro saber a história, porque eu penso assim, será que é a Será que é a Floriza que Floriza? meu pai conheceu? Será? Pela idade. Eu né? sempre fico assim, sabe? Então, aí foi assim, é por isso que eu chamo Floriza. Será que ela tá viva, né? De repente ela vai ver o podcast, né? Então, que coisa. Quem sabe acha ela vai até pra igreja, viu, Floriza? Vamos criar um Ela programa, sua vamos homenagem, criar né? um programa, né? Pra encontrar É, essa criar- flor, essa exatamente, florida, o amor do seu exatamente. Lorival da infância. Ai, meu Deus. E aí acaba ficando Flor, né? É, Flor. Porque Floriza toda hora, assim. Sim, é. difícil quem consegue falar Floriza Sim. certinho. Sempre acontece de florizê, É. floriçar. E aí vai. Florinda. Florinda, Já Florinda dona muito. Florinda. Nossa, Florinda. Às vezes demais. ele chega num lugar que eu encomendo alguma coisa, tá escrito assim no bilhetinho, Florinda. Aí você fala, Aí ele meu fala, Deus. é essa mesmo, tá bom, vai. Eu já acostumei, já. Você pode assim, meu nome é Flor, que acho que é mais fácil, né? Aí eu falo, ó, pode me Flor. chamar de Flor, coloca aí Flor, né? E aí, assim... Mas é muito por isso. bacana, né? E a sua mãe hoje ri dessa história. Nossa, né? na época mesmo ela já riu, falou, ai, Sim. meu Deus, ai, seu pai. Seu Não, pai- mas tinha que ser Floriza mesmo. O seu pai é vivo ainda. Não, ele já faleceu fazem... Vai fazer 5 anos, meu pai faleceu. Mas viu você na igreja, com o pastor. Nossa, então, ele É. não me viu pastora, porque eu não tinha sido enviada pra cá ainda, mas me viu na igreja. Sim. E meu pai era meu amor, assim, Amor, né? né? Toda Meu menina, amor. menina Meu amor. A menina ela é mais Seu Lorival, apegada. se você conhecesse o seu Lorival, você ia falar, poxa, entendi o porquê que a Floriza é assim. Ah. Porque eu sou toda a essência do meu Todo pai. É. Tudo assim, Brincalhona, tudo. piadista, né? Meu Tudo, pai tudo, era um tudo. mineiro, muito gente boa. Amém. E ele é
maravilhoso, assim, Amém. meu pai. Nós mulheres somos mais apegadas aos Tem pais. jeito, Não né? tem jeito. Ah. É as princesas do pai, Não, né? ele era. E aí você já contou pra mim como foi a sua conversão, né? E a questão da pastora, que a gente tava falando agora. Sim. Você tava na igreja, você tinha esse sonho, Florisa? Não. De ser pastora? De cuidar das ovelhas. Não. Eu sempre cuidei muito, né? Sempre tive um ministério. Na nossa época de assembleia, nós éramos líderes de mocidade. Eu já fui líder de ciclo de oração. Já fui regente. Então, eu sempre cuidei de ministério. A gente sempre foi muito envolvido. Ele também passou por todos os cooperador, diácono, presbítero, professor da escola bíblica dominical, professor da escola bíblica né? dominical. Sim. Então, a gente percorreu esse caminho mesmo. Sempre cuidando da obra, sempre cuidando de ministério. Só que, com todo o carinho do mundo, eu falo isso, mas eu acho que é uma coisa que eu preciso falar porque faz parte do que a gente viveu, né? Sim. Quando a gente saiu da igreja que a gente fazia parte, é uma igreja um pouco mais religiosa, né? A gente sabe disso. A gente realmente, assim, eu conheci Jesus de uma forma diferente, Rê. Eu falo que Jesus me foi apresentado de uma forma diferente. Sim. Não um Deus que maltrata, que te... Ou pagar preço. Que te... Tudo paga preço. Que trombou na mesinha. Que pesa a mão, né? Pesa a mão. Não é assim? Acontece alguma coisa no dia, ai meu Deus, é porque eu fiz... Não. Não é. Eu conheci um Deus Pai. Sim. Então, eu reconheci a paternidade de Deus. E eu conheci um Jesus, sabe? Foi me apresentado um Jesus de amor mesmo. Sim. E quando eu comecei a me relacionar com Jesus de verdade, né? Que já foi nessa fase Bispo Alex, Bispa Geisa, né? E a gente começou a ser, assim, foi pra mim, foi incrível. Eu comecei a viver uma fase da minha vida espiritual falando que, meu Deus, era tudo que eu sonhava viver mesmo. Sim. E foi maravilhoso. Aí eu comecei a sonhar com o pastoreio. Porque aí eu via eles pastoreando com tanto amor, com tanta leveza. É isso que é importante falar. Não era um peso, né? Nunca foi um peso, né? Sempre foi sempre foi um fardo leve mesmo, um jugo suave, um fardo leve para eles, né? E a gente falou assim, poxa, é possível, né? Sim. É possível você ser pastor, cuidar de pessoas amadas, mas pessoas difíceis, cada um com seus problemas, mas ainda ser leve, ser feliz, ser alegre, entendeu? Porque nós queremos muito que Jesus era dessa forma e nos ensinou dessa forma, né? E aí a gente começou a mudar, falando assim, poxa, o pastor não é só aqueles caras sofridos, a pastora não é só aquela mulher sofrida, sim, carrega as dores, as marcas de Cristo, sim, mas de uma forma leve, de uma forma leve. Então a gente começou a se apaixonar por essa visão, né? Só que eles sempre falam muito isso, quando você tiver a oportunidade de falar com eles pessoalmente, você vai entender até um pouco do que eu tô falando. Que o privilégio é muito maior do que as dores. Sim. Sabe? Então, o privilégio de estar aqui, de pastorear, de ser escolhido por Deus para essa missão, é muito maior do que as dores. Sabe? E realmente é só quem tem o amor à obra, chamado. Tem que ter um chamado mesmo. Isso. Porque aí é onde não você... tem técnica. Porque não é fácil. Não tem uma fórmula. Muita gente pergunta às vezes, por que deu certo? Mas por que tá... Não tem. A gente teve muito amor. A gente teve muito amor, a gente tem muito amor. Sim. É isso que nos mantém de pé e nos mantém aqui. E o importante, pastora, que eu falo, é uma coisa bem bacana que eu vejo, e eu sempre tive isso no meu coração. Bacana não, uma coisa que é bíblico, a autoridade espiritual sobre nós. Né? Vocês têm uma autoridade que são uma bênção na vida de vocês, e por isso que vocês fluem, porque eles estão lá cobrindo vocês, têm intercessores, né? Com certeza. Então, assim, eu falo assim, eu vejo muitos pastores que têm amizade, alguns têm realmente uma luta, uma carga muito grande, que é muito difícil, e eu falo, precisa ter pessoas intercedendo, precisa ter pessoas ali ombrando junto, e vocês têm isso. O Senhor, né, foi tão bom, generoso, porque tem igrejas que não tem, eu sei porque a gente passa e vê, tem pastor que fala, nossa, que difícil, não tem um irmão intercedendo, o outro é um ou outro que tá ali de mão dada, e vocês, Deus deu essa graça. Né? A gente é muito, assim, feliz mesmo, porque eu tenho uma mãe, né, Sim. que é uma intercessora, uma pastora intercessora nossa, assim, que claro, que acreditou em nós antes de qualquer pessoa, né, porque desde lá de trás... Quando não tinha, assim... A gente não conseguia ver isso, né? Ela sempre falava. Nós víamos, nem né? nós víamos. Ela conseguiu enxergar e orava por isso na nossa vida. Pela fé, né? E aí a gente encontrou um casal de pastores que realmente, assim, mudou a nossa visão, mudou a nossa história. Tirou toda a religiosidade do nosso coração. Libertou a gente dessa religiosidade, sabe? E a gente passou a se relacionar com Jesus de verdade, de uma maneira inteira. E porque quando eu me relaciono com Jesus, eu entendo que eu não faço alguma coisa porque eu não posso.
eu não faço porque eu não quero. Exatamente. Porque eu não quero entristecer o meu pai. Sim. Então, sabe aquela coisa que a gente falava assim, ai, eu não vou fazer o que meu pai não deixa? É, que você sabia que ia deixar o pai chateado. Isso. É. Então, assim, porque a religião não te permite, porque você é da igreja, por isso você não faz. Não, gente. É porque é meu pai, eu não vou entristecer meu pai. Exatamente. Nós somos tão livres, costumo dizer que nós somos tão livres, mas tão livres em Cristo Jesus, que eu tenho a opção de fazer ou não, né? Exatamente. E eu opto por não fazer, por não entristecer. Isso é liberdade, né? Isso é liberdade. liberdade, Eu tenho a escolha e eu decidi não fazer. O nosso exemplo é Jesus, né? Ele foi ao contrário de tudo, aquilo. Por isso que isso que ele tá fazendo. Tá sentando com pecadores, né? Tá entrando na casa gente, eu tive o Covid, né? Entrando na casa do cobrador, né? Cobrador de não tá fácil. impostos. Não, Covid não tá fácil. Se eu não escrever, mas é isso. Então, assim, a gente sabe, a gente viu a história. Foram apedrejar a mulher adúltera, o que ele fez? Aquele que não tem pecado, atira a primeira pedra. Então, assim, o que acontece com vocês é essa visão. E eu vejo que isso é muito bom, porque isso tem resgatado. Hoje as pessoas vão para a igreja, é o que você falou, não fazem o que é errado, não porque vocês estão falando, não pode fazer. Isso. Não fazem porque elas têm o Espírito Santo e através dele elas têm a liberdade. Né? É verdade. E outra coisa, às vezes fala, mas aí a cabana pode tudo, que a igreja da parede preta, né? Não, gente. Ou melhor, a cabana pode tudo, menos pecar. Pode tudo, mas não pode pecar. Não porque pode pecar, pecado gente. é pecado em qualquer lugar, Exatamente. né? Pecado é pecado em qualquer lugar. Ordem e decência é ordem e decência em qualquer lugar. Sim. Entendeu? Então é isso, a gente não tem esses usos e costumes, né? Sim. Essa parte de impor a pessoa algumas coisas. Só que o pecado, ele é pecado em qualquer lugar, a ordem e decência, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém, também serve pra nós, né? E aí é isso. E aí nasceu a vontade, sim, do pastoreio, mas é claro que nunca nessa dimensão, a gente nunca imaginou, né, amor? Tudo isso, assim. E aí nós começamos a cuidar de discipulados, né, de casais na igreja. Nós tínhamos um discipulado de casais bem legal, bem legal. E aí é algo que é visão da igreja também, né? Então, antes de você se tornar um pastor, ser ungido pastor, você vai cuidar de pessoas, que é uma pequena igreja, digamos assim. Então, a gente cuidava ali, começamos com 8, 10 casais, aí foi passando para mais de 20 casais. Então, a gente cuidava de 20 famílias. Já é uma igreja, é uma igreja, né? É uma igreja. Então, ali a gente falou, poxa, isso é pastorear. Isso é cuidar, isso é amar, isso é estar junto, é orar junto, é rir junto, é chorar junto. Isso já é pastorear, né? Então, esse discipulado de casais que a gente teve já nos ajudou muito a falar assim, poxa, não é isso que eu quero, né? E foi um divisor de águas mesmo. E ali de 20 casais, aí teve um envio e hoje nós estamos aqui, né? Amém. Mas começou cuidando lá atrás de jovens depois casais. E sempre apaixonado por vidas, né? Apaixonado por pessoas, né? Amém. Eu só vou dar um minutinho para os nossos intervalos e já a gente volta, tá bom? Só um minutinho. Vá. Precisando de serviços elétricos? É com a ER Eletricidade. Trabalhamos com serviços industriais, comerciais e residenciais em geral, com valores acessíveis ao seu bolso. Responsável técnico, Evandro Reis, com 26 anos de experiência na área. Chame no WhatsApp 17 99775 5566. Repetindo, 17 99775 5566. Não deixe para amanhã o orçamento que você pode pedir hoje. ER Eletricidade. Seja na sua obra ou reforma, trabalho com seriedade e responsabilidade para você. Olha só, nós vamos agradecer agora os nossos patrocinadores, a Cris Depilação, que ela faz design de sobrancelhas, depilação. Ela está no Instagram como Cristiane Maria Faria, gente. Dá uma olhadinha no trabalho dela, tem apoiado a gente, ela foi uma das primeiras patrocinadoras. Tá tendo testemunhos para contar do que Deus está fazendo na vida dela através dessa obra, viu, gente? Então, olha lá, vai lá, Cristiane Maria Faria no Instagram, tá lá para vocês dar uma olhadinha, viu, Cris? Beijo, Deus te abençoe e continue te abençoando. A Ivanete Teutônio, também que ela cuida das unhas, ela faz unha em gel,
vai lá no Instagram, dá uma olhadinha. Cada coisa linda que a Ivonete tem feito. E também Deus tem abençoado muito a vida dela por estar nos patrocinando aqui no podcast Adoração. Beijo pra você, viu, Ivonete? Deus te abençoe grandemente. E também a Patrícia Musatti, que é a Ateliê dos Caixos, que ela deu uma repaginada aqui nos meus caixos, tem cuidado da gente também. Tem sido uma bênção, um canal de bênção também. Ela é uma mulher de Deus, você vai lá, ela lava seus cabelos, ela conversa com você, como todas as outras meninas, né? Beijo, Pati. Siga a Patrícia aí, a Ateliê dos Caixos no Instagram, tá? E você que gostaria de ser um patrocinador do nosso programa Alcançar Vidas, vidas serem transformadas, mudadas através dos testemunhos que por aqui passam, aí tá o nosso contato, aí embaixo aí no vídeo. Entre em contato com a gente, tá? Para que você possa semear aqui no reino de Deus e com certeza você vai colher 100 vezes mais e Deus vai te abençoar grandemente. Nos ajude a levar a palavra de Deus. Vem, você também. Pro Supermercado Santa Rita. Variedade, qualidade com o menor preço. Só ele tem. Vem pro Santa Rita. Preço baixo e produtos de qualidade. Só ele tem. No Supermercado Santa Rita de Cássia, toda sexta-feira tem salada de berinjela e maionese fresquinha para você. Supermercado Santa Rita de Cássia. Açougue de qualidade com carnes fresquinhas todos os dias. Disque Santa Rita 3522-5198 ou WhatsApp 99110-5679. Chame no Zap que o Santa Rita entrega suas compras aí, na sua casa. O Santa Rita vai até você. Temos água, gás, carnes fresquinhas com desossa própria e muito mais. Supermercado Santa Rita de Cássia, na Rua Antônio Girol, 1014. Telefone 3522-5198. O melhor preço e a melhor qualidade sempre. Vem pro Santa Rita. Vem. Pro Supermercado Santa Rita, porque o menor preço. Só ele tem. Estamos de volta e o pastor estava falando, né, sobre os 20 casais, que aí que começaram a sentir esse amor, né, e essa consagração veio logo após. Porque Deus coloca a gente, primeiro ele nos prova, né, como fala, depois ele nos dá aquilo que ele quer nos dar na mão. Ele nos prepara, né? Isso. Fala assim, tem o tempo de preparo, né? Sim. Então, é necessário, porque cada coisinha que a gente viveu, hoje a gente vê se vendo, né? A gente se vê, na verdade, tendo que colocar em prática. Exatamente. Cada coisinha. E legal que a gente serviu em todos os ministérios da igreja, Todos. né? Antes de vir para aqui, a gente trabalhou no estacionamento, na recepção como Voluntário. Sempre foi voluntário. Sempre foi voluntário, trabalhando, servindo. Eu já era pastor e fazia serviço de diácono, né? Por quê? Porque nós somos servos, né? Sim, Servos. sim. Então a gente trabalhava no estacionamento, na recepção. Onde precisasse, a gente trabalhava servindo. Sim. E aí, quando Deus colocou no coração do Bispo Alex, da Bispa Geisa, de nascer a primeira cabana, assim, fora de Rio Preto, além da sede, né? Uhum. E aí eles nos mandaram mensagem, foi bem legal, assim, até porque foi no dia do aniversário da pastora, né, da Flor. A bispa mandou mensagem para ela, parabenizando, né, do aniversário dela. E ela falou assim, ó, orem por Catanduva. Porque nós temos orado para Deus nos mostrar uma cidade, um lugar onde nasceria a primeira igreja, e Deus tem mostrado Catanduva, e toda vez que Ele mostra Catanduva, eles nos mostram vocês, né? Para estar indo lá, serem enviados. Então, orem por Catanduva. Isso foi no dia 6. Foi assim, do nada, tá? Do nada. Que dia você faz aniversário? 6 de dezembro. Olha, minha filha também. Também, dezembro? São animados. Ai, o pessoal dezembro é de muito lindo. O pessoal de dezembro é animado. É com o clima do Natal das festas. Então, 6 de dezembro de 2020. E depois, em janeiro, né, de 2021, já teve a primeira reunião com os líderes de ministérios, com os pastores. E aí o bispo anunciou que nasceria Catanduva, que nós seríamos enviados. Olha que bênção. Então, ele pediu para orar em dezembro, em janeiro já teve a primeira reunião, e no dia 18 de fevereiro, nós estávamos já fazendo o primeiro culto aqui no buffet da cidade. Detalhe importantíssimo, nós estamos falando de 2021. No meio da pandemia. Auge da pandemia. Auge da pandemia, é verdade. As igrejas estavam fechando. E a gente vindo pra cá pra abrir igreja. É uma loucura, né? O evangelho Não, fala sério. É contra o mundo mesmo. Contra o mundo. A gente começou no buffet, espaçado, todo mundo de máscara. Uhum. A gente foi um ano e pouquinho, mais ou menos, né? Nessa... E aí a gente fazia os cultos, né? Até você gosta de falar isso. A gente fazia alguns cultos e depois tinha os lockdowns, né? Então a gente fazia 1, 2, 3 cultos, aí vinha os lockdowns. Então a gente se diz o pessoal falando assim, ó, até
breve, até o próximo. Acompanha as dia que nossas der. redes sociais. Isso. Porque a gente não conseguia falar assim pras pessoas, olha, até domingo. Ah, até a próxima quinta. Não. A gente nunca sabia o que ia acontecer na semana. Sim. Então a gente se despedia assim. Até, Gente, acompanha. É. Ó, nós vamos falando pra vocês. Sim. Se cuidem. É. E a gente pensava, poxa vida, aí ficava 2, 3 semanas de lockdown, a gente sem poder fazer culto, só fazendo lives, né? A gente fazia lives. de Tinha muita casa. live. E aí, a hora que a gente voltava, a hora que liberava, a gente voltava, nosso povo tava ali, E o tava povo lá. sedento, e vinha mais gente ainda, né? Então Muito foi legal. uma experiência, assim, surreal. Aí nós ficamos aí uns 3 ou 4 meses fazendo culto no buffet. Em dias esporádicos, Dias assim. esporádicos, né, durante a semana. E até que o envio do bispo para nós aqui em Catanduva foi o seguinte, ele falou assim, ó, vocês vão começar a fazer os cultos lá durante 3 meses. Se nascer a igreja, amém, a gente vai, aluga um local e vocês continuam. Se não nascer a igreja, não tiver um envolvimento, porque ele fala assim, ó, a igreja não se abre, a igreja nasce. Não é uma empresa, não é um comércio que você vai abrir, não. Uma igreja se nasce. Sim. Então, se nascer a igreja, se já tiver um envolvimento ali da comunidade, ok, a gente procura um prédio, aluga e ok. Agora, se não tiver, vocês voltam lá para cá, para Rio Preto, continuam nos ajudando, continuam nos auxiliando e tá tudo certo, amém. E aí, com 1 mês e meio, né? 1 mês e meio, Um mês e meio, nós apresentamos para ele, a gente tinha a reunião aí de 15 em 15 dias, nós apresentamos para ele tudo que tinha na igreja. Nós já tínhamos o Ministério Social Funcionando a todo vapor. funcionando, nessa época de pandemia, as famílias precisando muito, né? Então a gente tinha um social muito ativo. Nós tínhamos já o Ministério Infantil funcionando, o grupo de louvor praticamente formado, o grupo de voluntários, o acolhimento da igreja. Resumindo, já era uma igreja. E ele falou, nasceu. E aí, com 1 mês e meio, ele já liberou, falou assim, já é uma igreja. Já tem um corpo ali formado, nós já tínhamos em torno de umas 80, 100 pessoas firmes, fixas mesmo, que já se via como membro da igreja, já tinha todo esse corpo formado. E aí a gente procurou um local. E a gente achou que ia demorar, mas os irmãos já até estavam procurando para nós. E aí Deus preparou esse local, esse prédio que nós estamos até agora, daqui mais 1 mês, 2 meses. Dá aí, até um ofertinho. ali na Rua Amazonas 1370, né? Já fazem 4 anos, um pouquinho mais de 4 anos que nós estamos ali na Rua Amazonas. E agora Deus preparou um outro local. Ai, tá ficando lindo. Mas a igreja nasceu assim, com envio. Sem a gente saber como seria, porque eu lembro até hoje a primeira oração minha no buffet, lá no Via Eventos, a gente chegou 2 horas mais cedo e começamos a montar tudo, tal, organizar, som emprestado, a gente não tinha som, pegou um som emprestado da igreja da minha sogra, que tava... Chiava aí. Porque Microfonia. não podia estar fazendo culto lá, a igreja estava fechada, a gente pegou o som dela emprestado para estar fazendo o primeiro culto. E aí a gente foi, e eu lembro até hoje, eu dobrei meu joelho no banheiro do buffet e falei assim, a minha oração foi a mais simples e talvez eu sei que tá assistindo aí fala assim, poxa, mas é a mais boba, não, mas foi a mais sincera. Eu falei, Deus, manda pelo menos uns 2 ou 3 pra gente não passar tanta vergonha. Porque a tua palavra diz que eu tiver 2 ou mais no teu nome, ali eu estaria. É verdade. Então a gente tá em 2. Se tiver mais 1 ou 2 ali, amém, glória a Deus, já vamos fazer um culto aqui, já vamos cultuar. Mas Deus nos surpreendeu, foi maravilhoso, foi lindo, assim, desde o primeiro dia, né? E a gente está vivendo um sonho aqui mesmo, com esse envio que começou há 4 anos e pouquinho lá atrás. Eu fico muito feliz em ver, né? Porque eu estou aqui desde os meus 6 anos e foi como a gente falou. As igrejas, elas eram muito fechadas e muita gente se afastava. Então, a gente hoje vê a igreja cheia de pessoas ali sendo cuidadas, né? Era um sonho meu também. Eu falei, gente, podia ter pessoas que tivessem mais amor. E é legal, Renata, porque é um pouco também, assim, da visão da igreja, né? Porque a visão da igreja que Deus deu pro bispo lá atrás é que seria um lugar para pessoas feridas, pessoas cansadas, machucadas, cansadas de igrejas, feridos, machucados com o sistema religioso e que seria um lugar de refúgio mesmo. Amém. Um lugar de refúgio. Tanto que Cabana é um lugar de refúgio. Lugar de refúgio. Às vezes o pessoal acha, até vou falar que, mas de onde vem Cabana, né? Eu já pensei em uma coisa, depois o pastor falar, eu vou ver se é isso. Não é do livro, não é do filme, né? A Cabana, não é, apesar do filme, o livro ser maravilhoso, mas não é.
vem de uma inspiração, porque nós começamos a fazer o culto quando o bispo fundou a cabana em Rio Preto, na verdade não tinha nome, né? A gente Ficamos começou... um mês sem nome. Lá mais em ou Rio menos. Preto começou semelhante com... Nós No aqui buffet começamos, também. na verdade, semelhante lá, né? Começou no buffet Sim. e não tinha nome. Então a gente começou a fazer os cultos no buffet e não tinha um nome. Depois de um mês e pouco, ele começou a orar a Deus, pedir a Deus esse nome, porque eram reuniões, né? Eram Reuniões para reuniões. adorar a Deus, né? Sim. E aí Deus falou com ele, ó, o nome da igreja está no livro de Ruth. E aí ele começou a ler o livro de Ruth. E ele foi lendo e tal, até chegou numa passagem que fala assim, ó, que Ruth, ela trabalhou todo o período que ela estava ali, depois de ter perdido o marido, Sim. a Noemi, sua sogra, ter perdido também o marido. Então elas estavam só aquelas duas mulheres Só as duas. sozinhas ali. E elas foram trabalhar na roça de um parente, na lavoura de um parente, para colher o resto dos que os colhedores, os ceifeiros estavam Sim. colhendo, então os restos elas pegavam para ter alguma coisa para comer. Sim. Aí chega Boaz, o dono da terra, e pergunta assim para as pessoas que estavam trabalhando: falou, quem é aquela moça lá? E eles respondem assim: é Ruth, que tem trabalhado, uma moabita que tem chegado aqui e trabalhado desde manhãzinha, incansavelmente, sem parar, a não ser um períodozinho que ela tirou de descanso em uma choça. Aí a hora que o bispo falou que Deus tinha dado o nome nessa passagem, eu Ele falei, falou não, meu Deus, choça. não vai ser choça. Falei, gente. Jesus. Não pode ser ficar choça. meio Eu falei, esquisito. Jesus. Eu não quero fazer parte de uma igreja que chama choça. Choça, né? E aí, graças a Deus, que ele pegou um sinônimo, né? Então, cabana, que é uma tenda, uma choça. Um lugar de uma refúgio. cabana, um lugar de refúgio. Lugar de adoração, Olha que lugar de bom. descanso. Que ela estava passando um momento tão difícil e ela foi se refugiar nesse lugar de descanso. Então, a cabana é um lugar de refúgio, um lugar de descanso. Que Deus deu essa visão para pessoas feridas, pessoas machucadas, cansadas do Do sistema religioso. E é o que nós mais recebemos. É claro que o ano passado nós batizamos mais de 100 novas vidas, mais de 100 pessoas. Que bênção. Foram Meu 106, né? Novos Esse ano já começos, passou, novas né? histórias. Esse mês a gente precisa puxar o número, mas eu não me lembro agora exato. Acho que já passou, já. Então, além de mais de 100 batismos, muitas pessoas que estavam... O pessoal em Catanduva que usa um termo que é desigrejado, né? Desigrejado. Que estava a pessoa- parado, que estava machucado, que estava afastados mesmo dos caminhos do Senhor, voltaram. Glória a Então, Deus. é vivendo a visão que Deus deu mesmo, Glória né? a Deus. Que é um lugar para pessoas cansadas, feridas e machucadas. Então, a gente tem vivido aqui coisas extraordinárias, que é a promessa de Deus. E o fato de Deus ter nos impulsionado, né? Ter nos empurrado para essa área lá no Washington Luiz, que até te convido para ir lá para conhecer. Sim, eu Renato. vou sim. Eu quero até fazer uns stories lá. Isso aí. Pra... Isso, Deus nos deu uma área maravilhosa. Hoje ali a gente está em 2.300 metros quadrados, né? Mas já Tá estava bom, pequeno. Porque a gente tem muitos projetos sociais também, até Sim. depois você fala um pouquinho, né, amor? Lá a gente está numa área de 30 mil metros quadrados. Tá, É um campus É um mesmo, né? Que a campus, gente vai fazer é. semelhante como é lá em Rio Preto. Rio Um Preto. espaço enorme para a gente poder oferecer toda essa estrutura que o reino de Deus merece, né? Amém. Que o reino de Deus Amém. merece. Com certeza, glória a Deus. E tem muita coisa bacana na igreja. Tem um mercado, né? Que... Tem o mercado É, solidário. ontem eu tava vendo, né? Que o pessoal vai lá, se você não tem condição, você pega um É. macarrão. Nós fazemos uma triagem, Sim, né, dessas sim. famílias. É. E ao invés de dar uma cesta básica, né, a gente proporciona a ela o direito, a dignidade de fazer uma compra. Então ela vai até o mercado, ela pega o carrinho e ela vai andando e vai pegando as coisas da prateleira. Então ela chegando lá, ela recebe uma quantidade de dracmas, que é o nosso dinheiro fictício. Aí essa quantidade é de acordo com o tamanho da família. Sim. Né? Então a gente dá uma quantidade que dê pra ela fazer uma compra boa. E ela vai pegando os produtos da prateleira, gente. Então ela que escolhe aquilo que ela quer bênção. comprar. A mesma dignidade que nós temos, né? De entrar no mercado, de ter acesso a uma prateleira, de pegar aquilo que a gente tem vontade. E lá tem tudo, Rê. Tem Sim, Nutella, sim. Eu tem caixa vi. de bombom, Quase que eu falei, tem "Ai, pastora, eu bis, quero uma tem Nutella." fine. Tem tudo, desde o arroz e o feijão Sim. até essas coisas. Tem pão, tem ovo, tem carne, Shampoo, condicionador. tem shampoo, tem condicionador, desodorante, né? tem Danone. Sim. Tudo que você imaginar, tem sucrilhos. Tudo que você imaginar tem E lá. tem a dracma para as crianças, né? Olha que bem. Para as crianças poder chegar a escolher. Porque se a gente der as dracmas só para os pais, corre um risco assim do pai olhar para a necessidade, claro, e eu Sim. entendo eles, né? E falar assim, não, eu Sim. preciso pegar um pacote a mais de feijão, um pacote a Sim, mais de arroz, de sim. óleo. Aí tem o das crianças, porque elas pegam as coisinhas dela. Sim. Rê, aquelas criancinhas abraçadinhas nos Bolachinha nas bolachas. passatempo. Ai, gente. Ah.
É uma coisa que me emociona, gente, sabe? Porque é gente que ficou na igreja, a gente sabe. É difícil você encontrar. Isso pode servir para as outras igrejas, é Sim. um exemplo. Sim. Porque muitas vezes você passa por problemas, né? Eu Sim. sei, eu já passei essa dificuldade. Meu Deus. De você não ter o que dar para um filho, né? Então, enfim, Misericórdia. é muito difícil. E isso vocês têm com seus membros, né? E eu acho que, olha, gente, igrejas, sigam o exemplo da cabana, né? É um exemplo muito lindo. E é né? muito legal falar isso, Rê, É. porque a gente atende da igreja cerca de 20% e os outros 80% é o restante todo da cidade, é da Da comunidade. comunidade. Tá vendo? Nós atendemos toda a comunidade, toda a cidade. Então, não só com o Mercado Solidário, mas hoje também nós temos psicólogas na igreja, atendendo Sim. de forma gratuita também, depois de uma triagem. Temos as psicopedagogas na igreja. Então, assim, a gente tem todo Um trabalho. trabalho feito mesmo, e não é só para a igreja, tem de pra toda comunidade. a Pra comunidade. Toda a comunidade. É por isso que vem crescendo. O mercado, 80% dos atendimentos é da cidade, não é da Porque igreja. nós cremos muito que a igreja ela está inserida numa comunidade, ela está Sim. para servir essa comunidade, né? Sim. A gente não vai servir apenas, não é algo fechado, né? Ah, é membro, eu vou ajudar. Não é membro, eu não vou ajudar. Não, muito pelo contrário. Nós estamos aqui para servir a cidade, servir a comunidade. Servir a comunidade, independente de qual igreja, de qual religião que ela é. São filhos de Deus que Sim. merecem ser cuidados, merecem ser amados. Então a gente está para servir. Está ali para servir. E é lindo, é cada história que, na verdade, quem é ministrado somos nós e quem ganha mesmo somos nós, assim. Porque imagino. é incrível. E no mercado solidário incrível. também tem essa parte que a gente oferece o alimento físico, né, que o nosso corpo precisa, mas nós oferecemos também o espiritual, né? Nós pegamos eles, sentamos na mesa junto com eles, nossos pastores, nossos presbíteros, alguns voluntários Sim. ali do mercado solidário, sentam na mesa, a gente serve um café, Ouve a história ouve a deles. história deles. Ministra uma palavra, faz uma oração. E aí depois eles vão fazer a Depois compra. eles vão fazer a Olha que compra. bênção. É assim, Tem pessoas, desculpa, Renato, Não? que eu lembrei aqui, tem pessoas que falam assim, ó, faz tanto tempo que eu não recebo um abraço, o que eu mais queria era receber um abraço. Nossa, é muito forte, né? É muito. É muito É forte, é muito forte. Hoje muitas pessoas estão assim, pastor, precisamos, né? E o evangelho é isso. É verdade. Jesus acolhia. Ele não se preocupava essa pessoa. O The Chosen lá mostra muito, né? Quem Nossa. assiste. Às vezes, vai quanto tempo sem tomar banho, às vezes cheirando mal. Exatamente. Ele ia lá abraçar, né? E eu vejo isso em vocês no ministério, né? E eu acho muito lindo. E vocês vão inspirar muitas igrejas, eu Amém, creio. Além amém. da cabana, que né, a gente estava conversando com o pastor Marcelino aqui, até falou do pastor Que é um Edinho. querido nosso. Um É um beijo querido. pro pastor É. Marcelino, Eles- pastora A Ângela. gente ama eles, conhecemos agora recentemente, mas já amamos eles. É uma bênção ele. São uma bênção. Ele e a pastora Ângela têm um amor muito grande também por eles. E ele falou uma coisa aqui, que ele tá sempre com o Senhor. Se às vezes uma ovelha Sim, dele vai sim. lá, de você... Ele não tem essa coisa, né? É importante vocês estarem servindo o reino e verdade. essas ovelhas não ficarem perdidas. Exatamente isso. Né? legal. É isso que vocês têm, essa Exatamente visão. isso, é. E eu acho isso muito lindo para nossa cidade. É o que eu falo, os pastores sendo mais unidos, um ajudando o outro. De repente, o irmão da Assembleia, não estou me sentindo bem, eu vou para a cabana. De repente, o irmão da Isso. cabana, olha, o pastor, eu queria ir para a Assembleia. É. Vai lá É, abençoado. O que eu né? costumo falar para os irmãos, eu falo assim, gente, você não pode ser desviado, né? Se você está Exatamente. indo para uma igreja, Sim. se terminou um tempo, um ciclo, e você está indo lá, amém, glória a Deus, vai na bênção, vai servir a Jesus lá, porque nós vivemos um reino de Deus, né? Amém. Eu costumo dizer assim, que quando Jesus virou para Pedro e falou assim, Pedro, vai lá e apacenta as minhas ovelhas. Então as ovelhas não são nossas. Sim. A gente tem a responsabilidade, a missão de cuidar das ovelhas de Jesus. Amém. Então as ovelhas são de Jesus. Sim. E a gente não pode ter esse sentimento de posse. Ah, é minha, eu vou fechar, eu vou cercar. Tem pessoas que têm essa visão, amém, eu respeito, mas não é a nossa visão. Amém. A nossa visão é que as ovelhas são de Cristo. Amém. Porque foi aquilo que Jesus falou para Pedro, vai lá e cuida das minhas ovelhas. Então as ovelhas é dele e nós estamos creio. cuidando. Eu creio. Então eu estou cuidando hoje aqui desse rebanho que Deus colocou nas nossas mãos. Se alguma falar assim, ó, pastor, ó, amém, Deus abençoe, eu quero ir lá em determinada igreja, vai na bênção. Amém. Vai na bênção, Amém. continua servindo ao Senhor lá. Sim. E um dia que, se Deus direcionar, as portas estão abertas aqui, mas isso é reino de Deus, porque, afinal de contas, é até clichê falar, mas no céu não vai ter placa nenhuma de igreja, eu ia né? falar isso. Não Como vai que ter vai placa ser lá no nenhuma de céu? igreja, né? Se você ficar contra teu irmão, Não como tem que- como, Porque gente. Jesus, ele é o noivo e ele morreu para a igreja dele, né? Amém. Não morreu
pela Cabana, não morreu pela Assembleia, pela Bola de Neve, pela Presbiteriana, pela Batista, não. Ele morreu para a igreja de Cristo, a igreja dele. E as ovelhas são dele. Amém, é verdade. Amém. A pastora Floriza, eu tô aqui com ela, ela tá com um livro, quero que Eu você fale um pouco. gente. É um devocional. Aqui, né? Olha lá. Mostrar aqui pra vocês. Ficou lindo mesmo, pode Ficou. falar. Pode falar. Ficou lindo. Porque Eu amei. é aqui um tempo de florescer. É um devocional de 30 dias. Amém. Eu fiz uma imersão aqui em Catanduva há 2 anos atrás, que o tema era tempo de florescer. Então, Deus me deu esse tema de imersão e geralmente nós seguimos o mesmo tema de Rio Preto até aqui. Só que aí naquele ano foi uma das primeiras imersões também em Rio Preto, teve só uma lá. E Deus me deu esse direcionamento de fazer mais uma aqui como tempo de florescer. E aí eu fiz tal, e depois dessa imersão começou a nascer palavras. Então algumas coisas que eu vivia no meu dia, Deus me dava uma palavra, e eu amo escrever, e eu ia escrever essa palavra. Nossa, eu tô vivendo isso, nossa, tal. E aí fui escrevendo, e aí depois de mais ou menos uns 6 meses, eu peguei e comecei a pedir a Deus, Senhor, essas palavras elas vão virar vídeos? Elas vão virar o quê, né? Porque não tinha pretensão alguma de escrever um livro. Sim. Apesar de amar escrever, eu nunca tive essa pretensão de escrever livro, né? É. E aí, Deus falou comigo, não, vai se tornar um livro, tá? Eu falei, deve estar maluca, deve ser coisa da minha cabeça. Até que um dia eu tava na van, depois de muito Deus falar comigo e eu realmente não dar ouvidos. Eu tava na van. E aí eu tava lá escolhendo um presente pra uma noiva que ia casar, e aí entrou uma irmã. Começou a falar em mistério no meio da van e falou assim pra mim, cadê o seu livro? Deus manda te perguntar hoje, cadê o seu livro? Porque não é seu, é dele. Ele te deu, cadê o seu livro? Você tem um prazo pra começar a publicação desse livro. E aí eu fui, aquele mover na van, tal, eu comecei em busca da editora, até que eu encontrei depois de longos meses, porque é bem difícil, né? Queria uma editora cristã, que comunicasse aquilo que eu acredito, enfim, e que me atendesse tudo aquilo que eu precisava, né? E eu achei o Autor da Fé, que foram maravilhosos comigo e me atenderam e conseguiram trazer na essência tudo aquilo que eu tinha para esse livro, porque essa capa aqui é linda, né? É linda, eu achei ela foi o slogan, de fala? artes dele, né? Foi a arte da nossa imersão aqui. Então era um verde mais forte, tudo tal, mas aí eu falei assim, eu quero, porque como nasceu ali, eu quero essa arte. Então trouxeram para um verde mais assim, mais bonito, né? Mais clarinho. Ficou a minha cara, gente. Então eles trouxeram bem naquilo que eu queria mesmo. Lindo. Trouxeram cada palavra na essência daquilo que eu escrevi. E eu vou falar até um pouquinho, porque o lançamento oficial é nessa terça-feira, né? Dia 1º de julho, às 20 horas na igreja, com a nossa Bispa Geisa vai estar ministrando no culto lindo de mulheres. Vai ser uma noite super especial. Mas esse devocional, ele nasceu num sentido assim, para que nós mulheres entendamos mesmo que não é um período que Deus quer que a gente floresça, não é um tempo determinado. Sim. Deus não tem é só por um tempo, ó, você vai florescer. Porque quando, às vezes, eu pensava nisso, eu falava assim, Deus, mas é só a primavera porque floresce? E Deus falava assim, não, eu vou te ensinar a florescer em todas as estações. Então, aqui, eu divido palavras que vai ensinar, que vai te ensinar, que vai te ajudar a florescer em todas as estações. Amém. Glória a Deus. Amém. E o que aconteceu com você, pastor? É até engraçado que aconteceu a mesma coisa comigo. Uma pessoa, também uma irmã, falando em línguas no pedágio que eu estava da Nativa. E ela veio falar sobre o podcast pra mim. Foi a mesma situação. Olha, é muito forte, né? A hora que você falou... Porque você tá lá na van comprando. Meu jamais Deus, você imaginar que nunca. a pessoa... É que nem eu tava lá, fui fazer o pedágio lá com eles. Aí, de repente, eu vi a irmã falando em língua. Foi todo mundo olhando. Eu falei, Senhor, o que tá acontecendo? Ela me chamou no canto pra não... E começou a falar. Eu falei, gente, como que lindo, Deus né? é lindo. É lindo. E aí eu quase... Não sei se você já viu a Andréa Fontes, o batismo no ônibus, aquele clipe. Já vi! Eu comecei a sentir ali, eu falei, Jesus, misericórdia, vai começar aqui, não vai dar certo. Tinha bastante gente, né? Amo. É muito bacana. A gente é pentecostal. A nasceu gente na é, Assembleia, né? Não tem Então, jeito. E lá na cabana, a gente, quando vai lá, o culto, ele é fervoroso. Nós né? somos, Ele É muito ele fervoroso. é. Porque o pessoal, ontem a minha manicure falou assim, mas esse negócio de parede preta, que eu falei que ia entrevistar vocês, lá ia na Adorai também a parede Sim, preta. sim. Eu falei, gente, a parede é só uma cor. É só. Né? E aí, enfim, aí eu expliquei pra ela, eu falei, não, eu falei, você tem que conhecer, é isso que eu faço, eu vou direcionando todo mundo, cada um pra um lugar,
e expliquei para ela como que era. Então, Isso, assim, bem legal. a gente tá terminando nos minutos finais, você disse do livro. Vamos convidar o pessoal para ir na terça-feira, conhecer a igreja, viu, pastora? Isso, Também, mulherada pastora que tá aí me assistindo, gente, como é especial estar aqui com vocês e poder convidar vocês para esse dia tão especial também, que nessa terça-feira, dia 1º de julho, estarei lá na igreja, juntamente com a Bispa Geisa. Ela vai estar ministrando uma palavra poderosa sobre a nossa vida. E eu vou estar lá com vocês, dividindo aqui, ó, esse devocional, Tempo de Florescer. E eu tenho certeza que Deus vai te ensinar e vai te preparar para florescer em todas as estações. Amém, Amém. é verdade. Pastor Edinho, quiser convidar também o pessoal para o culto, os dias de Claro, culto. pastor, se não convidar para o culto. Não é pastor, né? Então fica o meu convite para vocês que estão nos assistindo, que já conhecem ou que querem lá conhecer, nos visitar pela primeira vez. Nossos cultos são às quintas-feiras, 20 horas, tá? Toda quinta às 20 horas. E aos domingos nós temos 2, às 10 da manhã e às 18. Então não tem desculpa. Não tem desculpa. Não tem desculpa. É verdade. Então às 10 da manhã e às 18 horas, ali na Rua Amazonas 1370. Comunidade Cristã gente Cabana espera Church. vocês. A gente espera vocês. Viu? E espera a Renata mais um com dia. Espera a lá Renata também. também. Se eu pudesse, eu ia sempre. É que a nossa vida é corrida, né? É verdade. Eu gosto muito de ir lá. Eu falo assim, olha, terça eu quero estar lá. Vou estar até Isso sentar lá na mesmo. frente. Por viu? favor. Quero ir lá, quero ver a Bispa Geisa, quero Isso estar perto da mesmo. pastora. Isso Perfeito. Vai ser um prazer imenso. E Ah, eu, assim, eu prazer vai fico ser nosso. muito feliz de vocês estarem aqui, porque quando a pastora Sueli me apresentou pessoalmente, que eu já tinha ido lá conhecer, aí eu pude ter o prazer de conversar um pouco com a pastora Flor, né? Então, assim, foi uma bênção. Eu nem tava aqui. Você vê, a gente tava conversando Você sobre... comentou desse sonho, né, que você eu tinha um sonho, que eu tava na rádio, e a gente... Depois, quando eu entrei, a primeira pessoa falou, tem que levar a Florisa lá. Ai, que Pra bênção. poder falar É um de prazer Deus. estar aqui. Amém. Mas nós vamos estar mais vezes juntos. Sim. Se Deus quiser, vamos levar Amém. o pastor de Rio Preto, meu Deus, pastor. O Alex Isso. Alex e a Bispa Geisa, Isso, né? Pra poder isso. também estar falando um pouquinho. Com certeza, Com eles certeza. vão E ficar super felizes. Nossa, com certeza. E eu também, porque todo mundo fala bem deles, eu quero Eles são conhecer maravilhosos. São Você vai ver. maravilhosos. Ai. Bom, a equipe aqui já Não tem dá. ligado com eles, Já né? conhece. Eu Quem trabalho aqui com eles. já sabem, porque eles são maravilhosos. Nós assim. vamos marcar, depois você me passa contato, a gente vai marcar uma entrevista. Combinado. Lá. Quero conhecer a cabana lá também. Combinar, você vai amar. Viu? E a Vai gente vai amar. estar sempre junto, porque Com nós somos certeza. um corpo. A gente né? está à disposição Amém. para Amém. quando você precisar, o que você precisar. E eu fico Está muito aqui. feliz mesmo, assim, de vocês estarem aqui. Viu? Amém. Viu? A gente tá feliz, Alegria gente. nossa, honrados Muito com o obrigada convite. por essa oportunidade de estar Sim. aqui com você, Sim. pela oportunidade de falar um pouquinho da nossa história, falar um pouquinho da história da igreja, É. nos apresentar um pouquinho de uma forma diferente, né? Amém. E a honra, o privilégio é todo nosso. Sim. E ó, eu vou estar lá, o meu devocional, a pastora. Vou falando fazer uma bispa. dedicatória. É isso, exatamente. Já eu colei bispo, já que eu tô profetizando também. Amém, A dedicatória da pastora Flor, vai lá, eu quero o meu já. Na hora que chegar, já vou sentar lá Isso esperando. mesmo, aí. E aí você vai também e a gente vamos estar ali adorando ao Senhor, as Amém. mulheres, né? Amém, as mulheres, mulheres, é o isso. culto. Os homens O vão culto estar de servindo, mulheres. nós vamos estar trabalhando, servindo vocês e vocês vão... É, nosso dia, gente, nosso dia. Vamos todas bonitas florescer. Florescendo. O pastor, o senhor quer terminar com uma oração? Claro. E você que está ouvindo, receba essa oração. Amém. E vá visitar a Cabana Church, que você vai gostar. Você que está aí, está desanimado, às vezes fala, não tem igreja para mim. Tem sim. A Cabana é um lugar de refúgio que você vai com certeza encontrar Jesus ali. Ele vai te abraçar de uma forma diferente. Amém? Amém, Amém. amém. Glória a Deus. Senhor, eu quero te agradecer mais uma vez por esta porta aberta, por este canal, Senhor, que tem sido esse podcast, Jesus. Senhor. Pai, quero te agradecer porque eu creio que agora, neste momento, o Senhor está alcançando vidas, Senhor. Sim, meu Que Deus. esse testemunho, essas palavras que nós compartilhamos aqui, está servindo de um canal mesmo que está tocando no coração dos teus filhos. A Sim, minha oração Pai. toca verdadeiramente, Senhor. Toca através do Teu Espírito Santo nessas vidas, nessas Sim, pessoas, Jesus. Senhor. Pai, em nome de Jesus, que cada um dos Teus filhos que estão afastados por algum motivo, Senhor, verdade, por terem se Jesus. chateados, por terem se ferido, se machucados, não com o Senhor, porque aquilo que o Senhor faz é perfeito, mas com nós,
com homens, com mulheres, com pastoras, Senhor, alcança eles. É verdade, Coloca o teu Jesus. bálsamo, Senhor, cura, Senhor, restaura e traz de volta, Senhor, para participar da tua igreja, Senhor. Sim, Nós meu Pai. declaramos vidas alcançadas, nós declaramos que Catanduva e região é do Senhor Jesus. Nós Amém. declaramos essa palavra, Senhor, que nenhum daqueles que foi dado a ti, nenhum dos teus se perderá pelo caminho, Senhor. verdade, Então esses Pai. teus filhos que já te conheceram não irão se perder pelo caminho, verdade, Senhor. meu E os Deus. demais que serão dados a ti, Senhor, continuarão nessa caminhada, Senhor. verdade, Então Pai. eu creio que onde esse podcast está chegando, onde a nossa voz está chegando, Sim, está meu contribuindo Deus. com o teu reino e com a salvação de vida, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Pai. Amém. Amém. Gente, foi um prazer em vocês estarem aqui comigo, viu? Sempre a Prazer é porta nosso. está Prazer foi aberta, nosso. viu? E Deus abençoe. E eu saí daqui abençoe. edificada com a minha Amém. fé. Amém. E eu vou sair diferente do que eu entrei. Amém, E eu tenho amém. certeza que quem está assistindo também. Amém. Amém? Glória a Deus abençoe, viu, Amém. pastores? Um Deus beijo, abençoe. gente. Deus abençoe Gente. vocês. Tchau, tchau, Tchau. gente. Beijo. Fiquem com Deus. Podcast Adoração com Renata Clemente.